Sim, meus amigos, o desgoverno Lula acaba de sofrer a primeira grande derrota na CPMI do 8 de janeiro. E até agora nós tivemos algumas vitórias, algumas pequenas vitórias, digamos assim. Como, por exemplo, a questão das sessões semanais, né? Então o desgoverno queria que tivesse apenas uma sessão da CPMI por semana, o que simplesmente iria inviabilizar os trabalhos. Não ia dar tempo de fazer as convocações, nem nada do tipo, né? Então o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, que vale ressaltar, foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu manter em 3 o número de sessões semanais, tá? Não é o ideal, na minha opinião, o ideal seria ali pelo menos 5 sessões por semana. A gente precisaria de todo o tempo possível para fazer as convocações e realmente colher toda a informação necessária para elucidar os fatos, né? Essa seria a intenção e o cenário ideal, na minha opinião. Mas 3 já é melhor do que 1, né? Que foi proposto ali pelo desgoverno e também pela relatora, a senadora Elisiane Gama. Na opinião dela, o ideal seria 2 sessões por semana, né? Claro, ela foi colocada lá para blindar o desgoverno. Na verdade, ela foi colocada para blindar o Flávio Dino, seu companheiro lá do estado do Maranhão. Mas blindando o Flávio Dino, ela vai blindar, consequentemente, o desgoverno Lula, né? Essa é a questão. Mas veja só, nós temos algumas questões importantes aqui para comentar nesse vídeo. Tem aí a possível inelegibilidade do presidente Bolsonaro e a vergonha que o Lula passou na Bahia, reduto eleitoral do PT, né? Então desde já compartilhe o vídeo e deixe o seu like porque isso é muito importante, tá certo? Bom, falando aqui da derrota que o desgoverno sofreu, se foi derrota para o desgoverno, foi vitória para o Brasil, vitória para a gente, né? Justamente a questão do deputado André Fernandes. Nós sabemos que um dos requerimentos mais importantes que o PT fez no âmbito dessa CPMI até agora foi justamente a retirada do deputado André Fernandes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Porque ele foi quem mais articulou para que essa CPMI saísse do papel. Ele colheu as assinaturas, fez as articulações, fez os trabalhos e tudo mais, né? Então ele mereceria não só estar na CPMI, como também participar ali da mesa diretora, né? Como relator ou presidente, na minha opinião. Porque, historicamente, a CPI, que é um instrumento da minoria, tem como relator ou presidente aquele que mais articulou para a criação dela, né? Então, nada mais justo do que conceder a André Fernandes essa honraria. Mas, infelizmente, nós sabemos, o PT não é nada democrático, né? Fez de tudo para dominar a CPMI. Afinal de contas, eles têm maioria no Senado, né? Sabemos como. Bom, eles que não são nada democráticos dominaram a CPMI justamente para controlar o debate, né? Para controlar o que fosse ali apresentado na CPMI, ou pelo menos para tentar. Não sei se eles vão conseguir, né? A pressão realmente está muito grande. De qualquer maneira, o deputado Arthur Maia indeferiu o requerimento do PT sobre esse caso e André Fernandes estará sim na CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que na semana que vem a coisa realmente deve esquentar, porque é quando será votado ali os requerimentos, dentre eles a convocação de Flávio Dino e de outras figuras importantes. Então na semana que vem realmente a coisa promete e deve esquentar bastante. Vejam só. Esquerda derrotada e CPMI do 8 de janeiro vai manter André Fernandes no colegiado, né? Então, a CPMI do 8 de janeiro negou recursos da base do governo para retirar o deputado André Fernandes do colegiado. O parlamentar, que integra a base da oposição bolsonarista na comissão do Congresso Nacional, foi indiciado pela Polícia Federal por suposta incitação aos próprios atos de invasão dos prédios e invasão do patrimônio, né? A gente sabe, uma coisa que não tem nem fundamento e tudo mais, né? Além do mais, eles é que falam que não pode chamar o Lula de ladrão porque não tem sentença penal condenatória transitada em julgada. Ora, e André Fernandes foi condenado por acaso? Não, sequer foi condenado, né? Tem aí uma investigação em curso, né? Então assim, se ele não foi condenado, né, sequer em última instância como o Lula foi condenado em 3 instâncias, né? Então não cabia mais recurso aí para o Lula, ele já estava inclusive preso, foi descondenado numa manobra totalmente jurídica e ativista e tudo mais. André Fernandes é investigado, então presunção da inocência, né? Se ele é investigado, qual o problema dele participar dessa comissão parlamentar de inquérito? Nenhum problema, né? Presunção da inocência, ele é inocente até que se prove o contrário. Então, nada que se falar que é investigado e não pode participar da comissão. De qualquer maneira, foi uma derrota para o desgoverno e temos aqui a fala do André Fernandes comemorando o fato, inclusive, do Randolfo Rodrigues, tá bravinho por isso, né? Veja só. Estamos aqui, ó, sessão da CPMI. E nesse momento, o presidente Arthur Maia acaba de indeferir o pedido do PT
onde fez uma questão de ordem, tentando me retirar da CPMI do 8 de janeiro, alegando que eu estou sendo investigado no STF, por isso eu não poderia participar. Foi indeferida, é oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de janeiro. Ó, inclusive, olá, tá ali, ó, senador ali, ó, tá com raiva que eu vou participar, é oficial, vou participar. Olha lá, ó. Randolfo Rodrigues, tá com raivinha. É oficial, segue o jogo. É isso aí, vão ter que engolir o deputado André Fernandes, né, que tá muito bem preparado, tem realmente trabalhado muito para que essa CPMI saísse. Eu lembro a todos que, olha, era uma derrota pra gente, né? Era dado como certo aí que a CPMI não ia sair do papel e realmente saiu, né? Tivemos essa vitória como outras até agora. Eu sei que o cenário é tão difícil que fica difícil enxergar as vitórias que a gente tem, como por exemplo a questão do PL da censura. Gente, a pressão foi muito grande. O trabalho que todos nós fizemos de colocar pressão nos deputados, mandar e-mail, ligar nos gabinetes e tudo mais, marcar nas redes sociais, deu resultado. E a gente nem tá mais ouvindo falar nesse PL 2630, né? Ele foi esquecido, foi colocado ali na geladeira, porque não tem ambiente, não vai passar, né? Então eles sabem realmente que foi uma derrota, foi uma vitória pra gente. E nesse caso do deputado André Fernandes, foi mais uma vitória. Então de vitória em vitória, né? A gente vai tentando, sei lá, fazer uma oposição, tentando contrapor aí esse sistema que é bruto e que tá vindo pra cima, né? E falando em estar vindo pra cima, o presidente Bolsonaro teve o seu julgamento marcado aí para o dia 22, né? E esse já é o primeiro tapa na nossa cara, porque dia 22... Gente, o mês tem 30 dias, por que dia 22? Bom, na visão de muitos aí, isso aí já é um recado, né? Quer dizer, para que ter julgamento se a gente já sabe o resultado? Eu mesmo já expus aqui para vocês, olha, eu tenho convicção de que o presidente Bolsonaro será tornado inelegível, infelizmente. O sistema não quer que o presidente Bolsonaro participe da vida pública, não quer, né? Na verdade, eles querem aí tirar todo mundo que apoia o Bolsonaro, querem apenas deixar um espectro, essa é a questão, para que depois aí essa ala da social-democracia faça o contraponto ao PT, parece que é essa a intenção, né? A gente não pode afirmar, tem que tomar cuidado com certas coisas aqui. Mas eles querem extirpar todo mundo que é de direita, bolsonarista, da vida pública. E deixar ali realmente só os social-democratas e o PT, como era no passado, né? A velha política, né? A República do Café com Leite, ou como expôs para o Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras, né? PT e PSDB, dois lados de uma mesma moeda. Parece que é isso que eles querem realmente que retorne ao Brasil. Então, infelizmente, dia 22 a coisa caminha para condenar o presidente Bolsonaro e torná-lo inelegível consequentemente, né? Por uma questão que, olha, não tem fato jurídico, essa é a questão. Não tem embasamento jurídico e legal para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Nós sabemos que ele apenas convocou uma reunião com embaixadores estrangeiros e falou ali de algumas questões eleitorais aqui do Brasil. Criticou a urna eletrônica e tudo mais. Só que, assim, ele não cometeu nenhum crime eleitoral. Não é crime criticar a urna eletrônica. Não está escrito em nenhum lugar, né? Ele apenas fez o que é prerrogativa dele, falar para embaixadores, para representantes de outros países aqui no Brasil, né? Fez ali as suas críticas e tudo mais, e ele está sendo acusado de abuso do poder político. Abuso de poder político também não é crime eleitoral, portanto ele não deveria estar sendo julgado por isso. Então a coisa já começa errada aí, né? Mas a gente sabe que a lei não é mais referência aqui no Brasil e que ele tende a ser condenado e, portanto, ficar inelegível, tá? Essa é a questão. Mas é como eu falei, meus amigos, pode ser que haja aí uma reviravolta, porque o sistema sabe, o Lula sabe, todo mundo sabe, né? Até as emas do Alvorada sabem que condenando o presidente Bolsonaro, que tirando ele da jogada, eles vão fortalecer ainda mais a direita, porque o Bolsonaro, ele tem uma resistência de certa parcela da sociedade, né? Por exemplo, eu conheço muitas mulheres que são pessoas de bem, né? Mas foram enganadas aí por artistas, até pela velha mídia, né? Por alas da esquerda, e ainda acreditam realmente que o Bolsonaro não gosta de mulher, que ele é homofóbico, que ele é xenóbico, que ele é, enfim, é todos os istas também, que é acusado, taxista, machista e por aí vai. Então, assim, essas pessoas não gostam do Bolsonaro. Tá? Eu tô falando de mulheres, mas tem vários outros grupos aí também que têm uma resistência ao presidente Bolsonaro e que votaram nulo ou votaram no Lula por causa disso. Porque simplesmente não gostavam da maneira que algumas falas do Bolsonaro eram apresentadas, né? Descontextualizadas, a gente sabe. Então, assim,
Quando o presidente Bolsonaro transferir o seu capital político para outra pessoa, se esse for o caso, se ele ficar inelegível, ele não vai ter essa resistência, essa pessoa não vai ter a resistência que o Bolsonaro tem. Tá? Então esses grupos que não votariam no presidente Bolsonaro, votariam nessa pessoa. Por exemplo, General Braga Neto, ou então a Michele Bolsonaro, ou o Tarcísio Gomes de Freitas, ou quem sabe o Zema, né? Tem se falado muito aí numa chapa Tarcísio-Zema, ou Zema-Tarcísio, não sei, né? É uma opção aí para 2026, mas ainda é cedo para a gente conjecturar. De qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o TSE vai tornar o presidente Bolsonaro inelegível? Sim ou não? Particularmente, eu acredito que sim. Não sendo nessa próxima ação, no dia 22, pode ser em qualquer outra, né? A lei não tem sido referência e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, né? E para finalizar, falando da vergonha aí que o Lula passou na Bahia. Então ele foi visitar aí uma feira do agro na Bahia, que é reduto eleitoral do PT, né? E olha como ele foi recebido. Olha aí. Aos gritos de ladrão, né? Ladrão, ladrão, ladrão. Bom, deve ser por isso aí que o Lula não anda nas ruas, né? Porque aonde quer que ele vá, é recebido assim, dessa maneira pelo povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. É uma vergonha, realmente, o que acontece com o estado da Bahia, né? Óbvio, não estou me referindo às pessoas e tudo mais, mas me refiro aos governos que passaram pelo estado, né? Hoje está o Jerônimo, antes estava o Rui Costa. Enfim, é um reduto eleitoral do PT, está nas mãos do PT há muito tempo, aliás, basicamente todo o Nordeste brasileiro está nas mãos da esquerda há muito tempo, e talvez seja por isso, né, e é isso que a população não enxerga, tá? É aquela coisa, né, visão de cabresto, né, de cavalo, só olha para frente, não consegue olhar para os lados, não consegue enxergar o todo. A Bahia é um dos estados que tem a maior taxa de desemprego do Brasil, tá? Quase 50% de desemprego. É um estado que tem muitas regiões miseráveis, que sobrevive basicamente de medidas assistenciais, né? De Bolsa Família e de outras questões também, não só, mas também. E por que a gente vê isso? Por que a gente vê uma diferença entre Bahia e Paraná, por exemplo? Ou Bahia e São Paulo? Ou Bahia e Santa Catarina? Por quê? Porque São Paulo nunca foi governado pelo PT, Santa Catarina também não, Paraná também não, ou pelo menos eu acho que não, né? Não sei, mas historicamente o PT não domina essas regiões. Então os estados mais prósperos do Brasil, mais, digamos, ricos do Brasil, que tem um maior IDH, menor índice de desemprego, nunca foram governados pelo PT, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de Santa Catarina, do Paraná, né? E a Bahia, a gente vê que é o oposto, né? Eu tô falando da Bahia, mas a gente pode ir, por exemplo, no Maranhão. No Maranhão, para cada 3 pessoas, 2 sobrevivem apenas de Bolsa Família. Você tem uma pessoa que trabalha e as outras 2 sobrevivem do Bolsa Família. Esse é o resultado de políticas econômicas de esquerda, de governos de esquerda. Bom, quando a população acordar e começar a enxergar isso, bom, a partir daí o Brasil muda, né? A partir daí a gente não vai ter risco de eleger novamente esse cidadão aí que ocupa transitoriamente a presidência da República.